mensagem é lute por sua família. E eu quero pedir já 3 voluntários. Eu quero pedir 3 voluntários, mas eu vou nominar os voluntários. Eu quero o Dudu, o Joxan e o Samuel. Por favor, vai atrás deles e já fica ali para mim, por favor, tá? Vou precisar de vocês daqui a pouquinho. Bem daqui a pouquinho mesmo, é rápido, eu preciso de vocês daqui a pouquinho. Então, queridos, eu quero já perguntar para vocês, como que está o coração de vocês? Não, eu não quero saber como que está o coração físico, o coração se está com a pressão arterial equilibrada ou não, não é esse. Como que está o seu coração? Como que está o seu sentimento hoje? Como que está a sua alma hoje? Porque o coração diz respeito à nossa alma, às nossas emoções. Que você venha refletir agora, como que ele está nesse exato momento. Como que está o seu coração? Como que estão os seus sentimentos? Talvez alguns que estão aqui estejam felizes, estejam animados. Talvez algum de vocês estejam com perspectivas boas, né? Mas, talvez estejam aqui pessoas que estão preocupados, abatidos, pessoas angustiadas, pessoas se sentindo desrespeitadas, pessoas se sentindo traídas, desanimadas, desvalorizadas. Pode ter esse sentimento. Como está o seu coração hoje? Mas independente de como esteja o seu coração, queridos, nós sabemos, temos uma certeza de que nós estamos em uma batalha espiritual. Independente de como você esteja. Desde o dia que eu e você entregamos as nossas vidas para Jesus, nós travamos uma batalha espiritual. E essa batalha não é contra a carne, nem é contra o sangue. Eu quero já agradecer os nossos atores, pegamos eles de surpresa aqui, eles nem sabem o que vai acontecer. Vou dar um bisu para eles aqui agora, tá? Com licença, irmãos. Então, nós estamos numa batalha espiritual. E nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados dominadores neste mundo tenebroso. Quem diz isso é a palavra de Deus, né? Então, a Bíblia diz que há 2 reinos. O reino das trevas e o reino da luz. E a palavra do Senhor dá para nós uma direção, uma convicção, uma certeza de que todas as pessoas que nascem e ainda não tiveram uma experiência pessoal com Jesus, elas estão no reino das trevas, pois há 2 reinos. Aqui está o reino das trevas. Reino das trevas. Venha mais perto para aparecer mais. Olha o que a palavra de Deus, continue trevas. Paulo diz o seguinte: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Jesus vem e destrói o reino das trevas, liberta ele e conduz ele para o reino da luz.
Continue aí no reino da luz. Pois Jesus resgatou ele de todo o poder das trevas e transportou ele para um outro reino. Qual é o reino? Da luz. O reino do Filho do seu amado Jesus. Deus, através de Jesus, fez esse transporte. Ele resgatou. Obrigado. Palmas para os nossos atores. Queridos, todos nós, todas as pessoas que não têm Jesus no coração, está no reino das trevas, recebendo influências das trevas, recebendo engano, recebendo prostituição, recebendo mentiras, recebendo subornos, recebendo engano, tudo que é de mal na mente e no coração. Reino das trevas, escuridão. Todos nós temos uma identidade. Toda pessoa tem uma identidade. Nós temos nossa identidade construída pela nossa experiência de vida. Nós temos a nossa identidade construída pela herança que recebemos dos nossos pais, pelo modo de como ele nos ensinou. E a nossa identidade vai fazer com que como nós nos portamos neste mundo, como nós nos relacionamos com este mundo. E a gente nem faz conta disso. É através da nossa identidade, de quem nós somos. Mas todos aqueles que Jesus Cristo transporta das trevas para o reino do Filho do seu amor, ele recebe uma nova identidade. Aleluia! Ele recebe uma nova identidade em Cristo Jesus. Agora eu faço uma outra pergunta para você. Quem é você? Qual é a sua identidade? Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando você está no seu quarto? Quem é você quando você não tem mais o autocontrole daquilo que você já aprendeu? Quem é você quando você não é aquilo que você faz? Quem é você quando todos dizem não para você? Quem é você? Qual é a sua identidade? Queridos, se nós estamos em uma batalha, numa dimensão que não é terrena, nós estamos numa batalha numa dimensão espiritual, é de extrema importância nós entendermos e nós confiarmos e nós temos uma convicção da nossa nova identidade que não está baseada nas nossas experiências de vida. A nossa nova identidade está baseada naquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz e naquilo que Deus diz a nosso respeito. Esta é a minha identidade de todo cristão. Essa é a sua identidade. Então, queridos, para que na luta por nossa família, é necessário apropriar dessa nova identidade. Não tem como eu entrar numa batalha espiritual pensando em mim como pessoa humana, uma pessoa assim que, olha a minha família, quem eu sou, da onde que eu vim, eu sou tão pecadora. Sabe aquela autodepreciação? Como que eu vou entrar numa batalha espiritual com esse tipo de mentalidade, com esse tipo de identidade? Não podemos entrar numa batalha espiritual, porque nós já estamos numa batalha espiritual. Com essa mente da identidade terrena. A nossa identidade é o céu, é aquilo que Deus diz a nosso respeito. Olha só o que a Bíblia diz a seu respeito. Em Cristo Jesus, no reino da luz, você é adotado por Deus. Em Cristo Jesus, você é filho, você é filha de Deus.
Em Cristo Jesus, você é herdeiro de Deus e você é co-herdeiro em Cristo. Tudo que Jesus Cristo conquistou pertence a você. Em Cristo Jesus, você, o seu corpo, é o templo do Espírito Santo. Você não vive mais para você, você é morada do Santíssimo Deus, do Espírito Santo. Em Cristo Jesus, você tem uma identidade, você está livre de toda condenação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, você é totalmente perdoado. Em Cristo Jesus, você pertence à família de Deus, à igreja. Eu poderia citar muitos e muitos mais aspectos da nossa identidade em Cristo Jesus, que está revelado na palavra do Senhor. Então, queridos, se você que está aqui nessa noite, ou você participando do culto online, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que você ainda não teve essa nova identidade, você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã, é hoje. Hoje você pode receber a sua salvação e receber essa nova identidade em Cristo Jesus. Queridos, para que nós possamos lutar pela nossa família, é necessário viver como filhos da luz. Eu preciso de água, me dê um pouquinho, por favor. Vivermos como filhos da luz. Obrigada, amor. Veja o que o apóstolo Paulo nos ensina, quando ele escreve ali para a igreja de Éfeso. Porque outrora vocês eram trevas, vocês viviam no reino das trevas. Vocês viviam na escuridão. Mas agora são filhos da luz do Senhor. Então, sendo filhos da luz, vocês têm que viver como filhos da luz. Para nós vencermos, para nós lutarmos pela nossa família, nós temos que viver como filhos da luz. Não tem essa de estarmos aqui no reino da luz e tentarmos voltar para o reino das trevas, por livre e espontânea vontade. Não pode, eu tenho que viver como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Olhe em que consiste o fruto de filhos da luz. Consiste em toda bondade. Como que está você lá no seu lar? Justiça. Não a nossa justiça humana. A justiça que vem de Deus através da palavra. E verdade. A verdade na sua casa, a verdade no seu lar. Não tem como a gente lutar pela nossa família quando está na base mentira. Engano. Não pode. Crianças, as nossas crianças precisam aprender a ter confiança nos pais pela verdade que sai da boca dos pais. É logicamente na linguagem da criança. As crianças, quando ouvem uma verdade da boca dos pais, elas se sentem seguras, preparadas para a vida. Ai, meu filhinho, ai, não vai doer. Lógico que dói, uma picada de injeção dói. Não vai doer nada não, não vai doer nada não. Diga para ele, filho, filha, vai doer, mas você vai aguentar. É só uma picadinha, vai doer sim, mas depois passa. Como que o filho vai viver nessa mentira? Um bebezinho, ele já sabe se os pais estão falando a verdade ou não. A palavra do Senhor diz aqui, olha, que o fruto da luz, nós como filhos da luz, nós temos que viver em toda bondade, na justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Como que eu vou viver de forma agradável ao Senhor? Pois eu sou filha da luz. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Não vivo mais essa obra das trevas. Não me pertence mais. Pelo contrário, eu vou expor a luz. Quando a gente limpa a casa, numa penumbra, ou eu, porque eu uso óculos,
quando eu não uso óculos, quando eu estou limpando a casa, não fica tão limpa. E quando a gente está numa penumbra também. Mas quando põe uma luz, tipo essa aqui, dá para ver toda a sujeirinha. Então, queridos, nós temos que expor todas as nossas ações e reações à luz da palavra de Deus. Porque aquilo que eles fazem, que o reino das trevas fazem em oculto, até o mencionar é vergonhoso. Eu não posso nem mencionar. É vergonhoso, eu não tenho coragem nem de falar, mas tudo que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Queridos, despertar, levantar, nós não podemos estar adormecidos na nossa vida espiritual, enquanto nós estamos numa batalha espiritual. Nós temos que nos despertar do sono. Nós não podemos achar que tudo está no campo da normalidade. Não. O mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico. E é para nós levantarmos, e Cristo vai nos resplandecer. Somos filhos da luz. A Bíblia diz que Deus é luz e nós somos filhos dele. E nele não há trevas. E nós então, como filhos da luz, nós devemos viver nessa dimensão. As nossas ações, as nossas reações dentro do nosso lar, ela deve estar fundamentada, respaldada pela luz da palavra de Deus. Temos que ter esse discernimento. O que eu vou fazer agrada a Deus ou não? Para isso é necessário eu e você orarmos, queridos, pedindo para o Espírito Santo estar sondando o nosso coração. O Espírito Santo, ele que conhece o coração de Deus, ele que sonda o coração de Deus, ele vai sondar o nosso coração, e esse Espírito Santo vai fazer com que nós venhamos viver nessa dimensão como filhos e filhas da luz. E Cristo, ele vai trazer a verdade divina para a nossa vida, assim como o sol que brilha, né? Quando uma pessoa está adormecendo do sono, vem o sol e vai brilhando até ser dia perfeito. Queridos, na nossa luta pela família, é necessário viver nele, em Cristo. Olha só o que o apóstolo Paulo diz para nós, que assim como nós recebemos Cristo, a gente tem que viver nele. Colossenses 2, de 6 a 7. Diz o seguinte: portanto, assim como vocês receberam Jesus Cristo, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Aleluia, aleluia. Queridos, não tem como eu e você, que nós já entregamos a nossa vida a Jesus, tentarmos viver para nós mesmos, vivermos na nossa sabedoria humana. Não podemos viver nisso. Nós temos que viver enraizados nele, fundamentados nele, edificados a nossa fé nele, por aquilo que nós já aprendemos da palavra. Existem muitas vozes por aí. Nós temos que tomar muito cuidado, porque os falsos mestres estão chegando a todo vapor. Estão chegando não, desde a igreja primitiva, eles já estão aí, os falsos mestres. Então, queridos, eu e você, para nós permanecermos, para vivermos em Cristo Jesus, eu tenho que viver em obediência à palavra de Deus. O nosso lar tem que estar fundamentado na rocha, que é Cristo, que é a palavra de Deus. Quando eu vivo em Cristo Jesus, quando eu passo por alguma situação dentro do nosso lar, que eu posso pensar, eu não consigo. Não, eu não vou conseguir. Mas Jesus em nós consegue. É Ele em nós.
Quando você fala assim, eu não posso isso, mas é Jesus em você que vai fazer. Você vai viver, é nele, é por ele, é tudo por ele. É na força dele, é no agir dele, é no sobrenatural dele, é enraizado nele. E estarmos enraizados em Cristo, queridos, significa nós passarmos da nossa infância espiritual, para nós entrarmos numa maturidade com o Senhor. Chega de vivermos nessa dimensão de meninice na fé. Viver enraizado em Cristo Jesus diz respeito a nós estarmos vivendo contra uma cultura das trevas. Eu não posso viver. E sempre vai ter, gente, vai existir esse conflito do reino das trevas com o reino da luz. E por haver esse conflito, sempre vai ter a dificuldade de algumas pessoas estarem vivendo ainda na meninice, na infantilidade espiritual, e não estão partindo para uma maturidade espiritual. Como que eu vou enfrentar uma batalha espiritual se eu estou ainda na menininha, uma menininha espiritualmente falando? E aí a meninice não significa o tempo de vida cristã, não. Significa o tempo que eu tenho com Deus. Significa o tempo que eu tenho da palavra. Queridos, o diabo, ele está usando todas as estratégias para tentar roubar a sua fé em Cristo Jesus. Ele está fazendo isso todos os dias. Ele tenta colocar em dúvida a sua identidade. Ele fez isso com Jesus. Lembra ali em Lucas capítulo 4, quando Jesus Cristo, assim que foi batizado, e Deus fala para ele, uma voz que vem do céu, e dá a identidade de Jesus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus dá a identidade para Jesus. Você é meu filho amado, que eu tenho muita alegria. E a Bíblia diz, nessa narrativa, que o Espírito Santo conduz, depois que Jesus sai do batismo, do Rio Jordão, vai ao deserto, e foi tentado pelo diabo por 40 dias. E o diabo questiona, o diabo coloca dúvida na mente de Jesus, homem, se ele é o Filho de Deus. Colocando dúvida na identidade de Jesus. Por isso, queridos, que eu e você temos que partir nessa dimensão, quem eu sou em Cristo Jesus. O inimigo não está brincando. Ele toma posição de combate todos os dias, através dos seus demônios. Ele vai lançando arapucas, comichões dos ouvidos, fechando os olhos espirituais. Ele vai usar todas as estratégias para você e eu ser roubada a fé. Por quê? Porque nós somos a coroa da criação. Queridos, e na luta pela nossa família, é necessário poder do Espírito Santo. É necessário o poder do Espírito Santo. O cristão maduro é aquele que entende que a vida cristã não é um mar de rosa. Não é. Se você já ouviu, venha para Jesus, que os seus problemas todos vão ser resolvidos, que você vai viver tranquilamente, muito dinheiro no bolso, não vai ter nenhum problema. É engano, é ilusão. O cristão maduro passa, sim, entende, sim, compreende, sim, que tem provação, que tem tribulação, que ele passa por desafios, que ele tem sentimento de abatimento, que ele passa, assim, de repente, por um processo de depressão. Ele recebe, e o cristão que é maduro, ele tem um discernimento que ele pode ser suscetível a receber influências de falsos mestres. Ele tem esse discernimento. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo, porque ele tem o poder do Espírito Santo. Queridos, se eu e você não estivermos enraizados na palavra, e não estivermos cheios do Espírito Santo, nós somos uma presa fácil para os falsos mestres.
E isso aconteceu há milhares de anos atrás, na igreja primitiva, na igreja de Corinto. E Paulo escreve uma carta, trazendo luz para aqueles irmãos, falando alto lá, vocês têm que permanecer nesse evangelho, porque só o evangelho tem o poder de salvação, não é falácia humana, não é sabedoria humana, não é eloquência humana, é o evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus que salva todos nós. Veja o que a palavra de Deus diz ali, quando Paulo escreve para a igreja de Corinto. Pois Deus que disse, das trevas resplandece a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Queridos, eu e você, como cristãos maduros, nós temos que ter essa consciência de que esse tesouro que Paulo está falando, e esse poder que Paulo está falando, que está dentro de um vaso de barro que somos nós, esse tesouro, esse poder, é o poder do Espírito Santo em nós. É o poder do Espírito Santo de Deus em nós. Então, queridos, nós vamos enfrentar o inimigo, assim como Jesus Cristo, homem, enfrentou o inimigo pelo poder do Espírito Santo. E faz parte da nossa identidade, nós somos morada do Espírito Santo. Então, quando você ouvir o inimigo atacando a sua mente, você vai dizer, eu sou morada do Espírito Santo. O crente maduro diz, sim, somos pressionados. Não somos, irmãos? Somos e estamos sendo pressionados de todos os lados. Essa palavra pressionados aqui no original, ele dá o sentido realmente de ser espremidos, prensados como uva. É pressão de todos os lados. Nós temos que parar de mimimi, nós temos que parar, como diz por aí, de sermos crentes Nutella. Nós somos pressionados sim. Nós recebemos pressão de todos os lados. Muitas vezes, lá dentro da nossa própria casa, nós somos pressionados. Muitas vezes, dentro do nosso lar, não temos um espaço onde eu e você podemos falar dos mais íntimos dos nossos sentimentos. Ninguém nos entende. A pressão da alma, a pressão na mente, a pressão no coração. Talvez você não consegue falar para ninguém dos seus sentimentos, e está causando tristeza no seu coração, pressão no seu coração. Por isso que eu perguntei, como está o seu coração? Está pressionado? Está pressionado hoje? Mas na força do Espírito Santo, você não vai desanimar. Uhul! Não vamos desanimar. Nós não vamos desanimar da nossa família, nós não vamos desanimar dos nossos filhos, nós não vamos desanimar dos nossos sonhos, nós não vamos desanimar, jamais. Pressão vai ter, mas desânimo não vamos desanimar. Perplexo? Perplexo? Sim. Essa palavra perplexo tem um sentido de abatido, de prostrado, de ficar para baixo. Sim, acontecem coisas na nossa vida. Coisas que você vê, coisas que você ouve a seu respeito. A respeito das pessoas que vocês mais amam. Que te causa perplexidade, espanto. Eu nunca imaginava. Vou passar por isso. Somos perplexos, sim, somos perplexos. Mas no poder do Espírito Santo, você não vai desesperar. Vai ter perplexidade, vai ter espanto,
Vai ter momento que você vai se sentir prostrado, tão para baixo, parece que está tão assim pesado, mas você não vai desesperar, pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Sabe por quê, queridos? Porque nós vivemos pelo que nós cremos. Nós não vivemos pelo que nós vemos. Estão vendo coisas que estão causando perplexidade, tristeza. Mas o cristão vê pelo que crê. Nós cremos em Cristo Jesus. Veja pela fé, meus irmãos, veja pela fé, igreja do Senhor. As promessas do Senhor se cumprindo na sua vida. As promessas do Senhor se cumprindo na sua família. Queridos, somos perseguidos. Ou você ainda não foi perseguido. Mas não é uma perseguição humana. Sim, pode ser até perseguição humana. Somos perseguidos muitas vezes pelos maus pensamentos. O nosso campo de batalha é aqui. Perseguidos por pensamentos, perseguidos por maus pensamentos, perseguidos por pensamentos de desvalorização, por nossas sombras, pelos nossos medos, pelos nossos traumas do passado. Somos perseguidos. Perseguidos por pessoas que nos invejam. Perseguidos por pessoas que não pensam conforme a palavra do Senhor. Mas no poder do Espírito Santo, nós não somos abandonados. Nós não estamos sozinhos. Ele não nos abandona. O Espírito Santo está conosco. Jesus Cristo disse: eu vou, mas eu vou mandar o outro Consolador. Ele não vai te abandonar, Ele está com você todos os dias. O Espírito Santo é teu guia, o Espírito Santo é teu ajudador. Peça ajuda para Ele. Ele não te abandona, Ele está com você todos os dias. Somos abatidos. Ah, como somos. Notícias tristes nos abatem. Sonhos frustrados podem nos abater. Circunstâncias podem nos fazer prostrar, perder o chão. Uma notícia pode nos fazer abrir o chão e a gente... Mas nós não somos destruídos. Não somos destruídos, sabe por quê? Porque nós temos em nós a força do Espírito Santo. A força do Espírito Santo. Aí nós olhamos para o alto, nós recebemos o refúgio do alto, nós recebemos o socorro do alto. Abatidos até podemos estar, mas jamais destruídos. Ele nos toma pela mão e nos levanta. E Ele está conosco todos os dias. Queridos, então eu quero concluir a nossa reflexão desta noite, dizendo para você, meu querido, que a nossa jornada ainda não acabou. Você vai enfrentar o seu dia. Quando você acorda e você vai enfrentar o seu dia, você tem que enfrentar o seu dia, é na força do Espírito Santo. E eu tenho percebido que tem muitas pessoas desanimadas. Desanimadas dos seus sonhos, desanimadas até da sua família, desanimadas até da sua própria vida, do trabalho. Sabe, amanhece e parece que está com aquele desânimo, parece que não tem uma perspectiva. Por que eu acordei hoje? Queridos, eu quero dizer para você lutar por você. Lute por você. Lute pela sua família, não desista. Jesus não desistiu. Quando Ele estava lá no caminho do Gólgota, Ele não desistiu. Ele foi até o fim. Ele nos amou até o fim. Não desista do seu filho, não desista do seu esposo, não desista dos seus pais, não desista. Sabe por quê, queridos? Porque tem favor de Deus, tem graça de Deus abundante sobre a sua vida. A porta da graça está aberta, mas um dia ela vai se fechar.
Creia absolutamente no que diz a palavra de Deus e viva nessa dimensão de que tem graça abundante na vida da sua família, da sua casa. E o Espírito Santo, queridos, ele nos traz essa esperança diante das aflições da nossa vida. O Espírito Santo nos encoraja a nós nos permanecermos firmes, fortes do Senhor, mas não na nossa força humana, não na nossa sabedoria humana, mas na força que vem dEle. Por isso que o Espírito Santo está aqui, por isso que o Espírito Santo precisa ser conhecido, por isso que Jesus nos apresentou o Espírito Santo, é por isso que eu e você devemos ter intimidade com o Espírito Santo. Não tem como nós enfrentarmos uma batalha, não tem como nós vivermos neste mundo sem a ação do Espírito Santo em nós. Olha só o que a palavra do Senhor diz, ali em 2 Coríntios, como que o Espírito Santo nos encoraja. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, parece que aqui a carcaça está desgastada, está difícil, mas interiormente, lá no meu espírito, eu estou sendo renovada dia após dia. Por quê? Porque os nossos sofrimentos, irmãos, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Queridos, o nosso sofrimento, ele está produzindo em nós uma glória eterna, uma glória enorme, eterna. Assim, por isso, o que eu e você temos que fazer? Nós vamos fixar os nossos olhos, não naquilo que nós estamos contemplando, não aquilo que nós contemplamos aqui nesse mundo terreno. Eu não posso fixar o meu olho nisso, não posso. Eu vou fixar os meus olhos, não vou fixar os meus olhos naquilo que é transitório, naquilo que vai passar, mas eu vou fixar os meus olhos naquilo que a gente não vê, porque é eterno. É eterno. Você tem uma alma e essa alma tem sede de Deus. Portanto, igreja querida do Senhor, lute pela sua família, tomando posse, todos os dias, não é um dia, todos os dias que você levanta, abre os olhos, você toma posse da sua nova identidade em Cristo Jesus. Aquilo que Deus diz a seu respeito. Não viva de acordo com o que você fala sobre você mesmo, ou sobre o que os outros dizem quem você é, ou a artimanha do inimigo na sua mente. Você vai viver a identidade de Deus, aquilo que Deus diz a seu respeito. Lute pela sua família, vivendo como filhos e filhas da luz. Não sou mais das trevas, não sou mais da escuridão, eu sou filha da luz. Tudo que eu faço está na luz da palavra de Deus. Lute pela sua família, vivendo nele, em Cristo Jesus, porque tudo que Jesus conquistou ali na cruz, quando ele morreu, ele não morreu apenas para nos salvar, para nos levar para o céu, mas para vivermos uma vida abundante e plena aqui nessa terra. Vive nele, por ele, e lute pela sua família, no poder do Espírito Santo. Não é na sua força, não é no seu intelecto, não é na sua sabedoria humana, é na força do Espírito Santo. Jesus, no poder do Espírito Santo, foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E nós, no poder do Espírito Santo, levantamos todos os dias e enfrentamos o nosso dia nesse poder do Espírito Santo. Porque não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pelo